Boa noite a todos. Você pode tomar o seu lugar. Gente, 2 anúncios importantes a quem vai ao retiro. Primeiro, vai ter uma noite dos doces, no sábado à noite. Vai ter costelão sábado à noite. Posso ouvir glória a Deus? Tá, costelão sábado à noite. Patrocinado pelos irmãos aqui de Portão, então se alguém quiser contribuir, seja bem-vindo, tá bom? A gente está recebendo doações em dinheiro, porque o costelão já foi comprado, tá? Aqui a gente compra por fé, tá? Vai ser, sábado à noite vai ser uma noite gaúcha, então o pessoal que quiser levar vestido de prenda, bombacha, agora tem as bombachas femininas, enfim. Então vai ter essa confraternização bacana, o jantar é um costelão, e depois, então, vai ter esse momento de comunhão bem especial, e aí o pessoal que organiza lá o Ministério da Família pediu que a gente anunciasse com respeito aos doces. É só para quem não vai ficar só pensando no costelão e nos doces, tá? Mas você ainda pode ir, né? Viu que foi anunciado que tem vaga. Tá bom, gente? Então, quem vai no retiro, tá comigo? Amém? Então, vai ser uma bênção. Gente, eu quero falar hoje sobre como tomar decisões acertadas. Como tomar decisões acertadas. Quero pensar esse assunto com vocês, porque a maior parte das vezes nós tomamos decisões inspirados na motivação errada. Por exemplo, quais são as 2 formas que a maior parte das pessoas tomam decisões? E por tomar decisões dessa forma, tomam decisões erradas. Vamos lá. A primeira é pela dor ou pela necessidade. Olha o que diz lá em Deuteronômio capítulo 4, versículo 30. Olha o que Deus falou para o povo. Quando vocês estiverem o quê, gente? Sofrendo. Dor. Uma dor. E todas essas coisas, está falando de maldições, tiverem acontecido com vocês, então, ali na frente, nos dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhe obedecerão. Você já viu aquela famosa frase jargão, quem não vem pelo amor, vem pela... É isso que Deus está dizendo aqui. Que muitas pessoas vão vir pela dor, pelo sofrimento, pela necessidade. Ok, vir por isso, está tudo certo. Não chega a ser ruim, porque veio a Deus por isso. A questão é, quem permanece só por este motivo, o que faz quando a dor passa, quando o sofrimento tem o alívio? O que faz quando aquela necessidade é suprida? O que acontece com essa pessoa? Diz para mim, o que acontece com a pessoa? Ela se afasta de Deus, porque ela veio por uma necessidade. Então tem pessoas que vêm porque querem ter um filho, outros é uma questão financeira, outros é uma questão conjugal, por causa que um filho está se perdendo. Então vem pela dor. Mas porque tomaram essa decisão, inspirados em fugir de um problema, elas não vão permanecer. Elas não permanecem. E a segunda forma que as pessoas tomam decisões na vida está vinculado ao prazer. Ou é pela dor e pela necessidade, ou é pelo prazer. Estão buscando satisfazer alguma coisa pessoal. E lá em João, capítulo 6, versículo 24, é depois da famosa multiplicação dos pães e dos peixes. Quantos já ouviram essa história de Jesus? A multiplicação. Quantos pães tinham? Quantos pães tinham? A primeira tinha 5. Quantos peixes? 2. 5 pães e 2 peixes. Na segunda tinha 7 pães, né? Mas na primeira tinha 5 pães, essa é a mais conhecida. Jesus, ele faz aquele milagre, e quando a multidão percebeu que Jesus e os discípulos não estavam mais ali, eles se entreteram com aquele prazer, com aquela satisfação
Ficaram ali comendo, se esqueceram até de Jesus. Daqui a pouco eles percebem, acabou o pão, ou eles se saciaram, e eles percebem que Jesus não estava mais ali, nem os discípulos, porque eles tinham entrado num barco e ido para Cafarnaum. Daí eles entram num barco e vão atrás de Jesus. E aí? Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, olha só que interessante isso aqui, chegaram lá em Jesus, bem doido. O homem que multiplica pão sumiu, vamos atrás dele, foram. Chegaram lá, com aquela cara de pau deles e perguntaram assim, mestre, como é que tu chegou aqui? Como é que tu saiu de lá? Eu nem vi tu sair, sumiu. Aí Jesus responde de uma forma muito simples, direta, objetiva, e diz assim, a verdade é que vocês não estão me procurando. A questão não sou eu. Porque vocês viram os sinais, e nem porque vocês viram sinais milagrosos, mas porque vocês comeram os pães e ficaram o que, gente? Agora olha para a sua vida, para um pouquinho, respira aí. Segura um pouquinho a respiração, agora solta. Sempre que você respira, você vem presente, sabia disso? Respirou, vem para o presente e concentra, e oxigena o cérebro ainda, né? Você não toma a maior parte das suas decisões do dia a dia, inspirado numa dor, numa necessidade, num prazer ou numa busca de satisfação? É só você pensar. Pense aí nas decisões que você toma. E perceba que elas estão ligadas a uma dor, a uma necessidade, a um prazer, ou a uma satisfação pessoal. O problema dessas duas formas é que, na verdade, as duas são fugas. Você está fugindo de alguma coisa. Quem come demais está fugindo de alguma coisa. Quem bebe demais está fugindo de alguma coisa. Quem não consegue ficar sozinho está fugindo de alguma coisa. Quem vive pelos prazeres da vida está fugindo de alguma coisa. Quero prazer, quero estar com alguém, quero estar aqui, quero estar ali, quero estar. Está fugindo. Ou toma a decisão porque chegou, não é a água no pescoço, já começou a beber água, já começou a naufragar na vida. O casamento está por um fio, aí toma uma decisão. Toma uma decisão. E essa questão de casamento é muito séria, gente. Porque você tem que entender de perfil comportamental. Porque uma pessoa, quem já ouviu falar de perfil, tem no meu livro, Perfil Comportamental, quem leu isso? Por exemplo, a pessoa que ela tem, principalmente o perfil dominador e o perfil influente, eles decidem e voltam atrás. Agora, o perfil perfeccionista e o perfil harmonioso, eles demoram a tomar uma decisão, mas quando eles tomam, não tem, volta. Já viu aquele lá, mas o fulano voltou. É o perfil. E aquele outro lá, a pessoa não quer nunca mais ver na vida. É o perfil. Mas isso dá 2 horas de conversa. Essa questão. Posso fazer um... não, está sendo filmado. Me lembrem no final que de corta eu falo um negócio para vocês, tá? Não vou falar ao vivo. Uma coisa bem legal, vocês vão ter que me lembrar depois da oferta. Ok? Combinado? Vocês vão ser privilegiados. Eu vou avisar vocês já. Então, muitas pessoas elas tomam decisões, algumas retardam um pouco, outras são mais toma e destoma, nem existe essa palavra, né?
Mas toma decisão, volta atrás, toma decisão, volta atrás, isso é perfil comportamental. Mas a maioria das decisões humanas, ela está baseada nisso. Só que esses dois pontos, a Bíblia critica. Deus critica. Deus não quer que nós estejamos com Ele só quando nós estamos na dor. É errado as pessoas pensar assim, só que isso é um fato, infelizmente. Tem muitas pessoas que precisam da dor, porque se não tiver a dor, não estão próximos de Deus. Não é verdade? Eu conheço muita gente assim nesses anos de igreja. Muita gente assim. E outra coisa, aí por necessidade, se a igreja não está atendendo a necessidade da pessoa, ela também deixa Deus. Ela deixa a igreja, porque... E qual é o conceito que a gente tem? Quem sai da igreja por causa de alguém, nunca esteve aqui por causa de Jesus. Mas vocês conseguem entender que tem um problema na tomada de decisão dessas pessoas? Elas estão aqui por uma necessidade de chamar atenção, necessidade de ser amada, necessidade de se sentir aprovada, valorizada. E se ela não encontra isso aqui, ela vai procurar isso em outro lugar. Só que o problema não está nela, o problema não está na igreja. O problema está dentro da pessoa. Vocês estão despertando para isso, gente? Sim ou não? O que eu estou falando desperta você? Acorda você para essa realidade? É interessante, gente, porque o que nos difere dos animais? Vamos lá. Eu dei uma lida hoje, uma pesquisada, me veio isso à memória, mas eu não cheguei a uma conclusão absoluta. Mas, tem-se ideia, os registros escritos, eles se dão em mais ou menos 4.000 anos antes de Cristo. Então, tem-se a partir da escrita, nós temos 6.000 anos de existência, 4.000 antes de Cristo e 2.000 depois de Cristo. E aí tem o período pré-histórico, eu sei que tem uns homens que até hoje são, mas antes disso é aquele período pré-histórico. O problema é que tem a teoria da evolução e a teoria da criação. E para ajudar o nosso Papa Novo, esse aí, tinha que ser argentino, né? Desculpa se tem algum argentino aí. Ele disse que a teoria do Big Bang, está tudo certo para ele. Não sei se alguém viu isso aí. Está tudo certo para ele está tudo certo. Big Bang, evolução, esse Papa é uma piada, gente. É uma piada. O Papa e o Lula é duas piadas no mundo, gente, não tem como. Não tem como, gente. Mas tudo bem, vamos lá, vamos focar aqui. Foca aqui, Cássio, foca aqui. E eu não sou bolsonarista, viu? Se alguém já pensou, é bolsonarista? Não. Eu sou conservador. Pronto. E se Bolsonaro deixar de ter meus valores, eu deixo de votar nele. E se tiver alguém melhor que Bolsonaro, em quem eu vou votar? No melhor. Melhor dentro dos meus valores e princípios. E todo cristão deve votar assim. Mas vamos lá. Então, qual é a questão? Vamos voltar lá atrás. Lá atrás, tá? Como vivia um tatu? Vamos lá, vou pegar um tatu. Eu vou pegar um tigre, vamos pegar um tatu. O tatu, ele fazia um buraco e ali era a casa dele. Concorda comigo, sim ou não? E aí o tatu saía para comer, para se alimentar, para caçar, ou comer, enfim, e voltava para sua casa. Ou ele se tornava uma vítima, também acontecia, até hoje acontece, tem gente que caça tatu, é proibido, mas caça. E o homem, como é que era antigamente? É só lembrar daquela coisa que a gente aprendeu em filme, aliás, aprendeu na escola, na história, como é que eram os homens antigamente? Moravam numa oca, num buraco, e saíam para quê, gente? Para fazer o quê? Para caçar, mas muitas vezes quando eles iam caçar, acontecia o quê com eles? Morriam. É uma história bem simples. Agora vamos lá. O tempo passou. O homem melhorou, gente? Sim ou não? Sim, o homem hoje faz arranha-céus. Eu vi um prédio nos Emirados Árabes que entre os prédios eles fizeram uma piscina no topo. Entre a piscina, essa parte de piscina une os prédios. Uma coisa surreal que o homem criou. Aquele piscinão lá em cima, sem sustentação nenhuma, gente. O homem melhorou, sim ou não? Sim. E o tatu? E o tatu? Pergunta para a pessoa que está do seu lado. E o tatu? Agora olha para mim aqui. É só para você acordar.
Qual é a diferença? Vai ganhar um X agora, quem responder primeiro. Qual é a diferença do homem, o que o homem tem que fez ele evoluir tanto que o tatu não tem, que ele continua sendo a mesma coisa? Talvez falou, mas eu não ouvi. Levanta a mão quem quer chutar e ganhar o X. Vânia, raciocínio, está dentro. Mas tem uma palavra que fecha, Priscila. Decisão. Está tudo dentro disso. Fala, seu José. Inteligência. Quem mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Necessidade. Racionalidade. Está bem perto, tem vários que estão perto aqui. Quem mais? Lá em cima, ninguém falou nada. Capacidade. Conhecimento. Está tudo perto, gente. Mas tem uma coisinha que faz a gente decidir. Vou ganhar um X, hein? Eu vou ganhar um X. Não, gente, falta uma palavra. Davi, acertou. Sabia que tu ia acertar. Eu sabia que ele ia acertar, gente. E eu não combinei nada com ele. Inclusive, não vejo o Davi faz uns dias. Consciência, gente. O homem tem consciência. Daí, dentro da consciência, está tudo isso aí que vocês falaram. Decisão, determinação, inteligência. Está tudo dentro da nossa consciência, gente. Eu tenho 3 cachorros, eles têm um medo de mim que vocês não têm ideia. Esse dia eu cheguei em casa e eu fui fazer um carinho, é bem difícil isso acontecer, mas eu estava com a autoestima tão elevada, que eu entrei e disse assim, Luna! E ela já... Eu disse, mas boca aberta, eu quero te fazer um carinho. E ela assim... Deita aqui, eu disse para ela. No grito ela funcionou, daí ela deitou. Daí eu disse, eu só quero te fazer um carinho, boca aberta. O que ela não tem? Ela não conseguiu ver no meu rosto que eu estava tranquilo. Talvez porque ela me vê muito não tranquilo. Não tem consciência, gente. E como que ela toma uma decisão? Ela sempre toma uma decisão por medo, por dor, por necessidade, ou inclusive está no cio a imundícia. Está lá no portão, lá, o tempo todo, 5, 6 cachorros lá. E ela está lá. Eu chego, aquilo espalha. A decisão, gente, tem muita gente, olha aqui para mim, que vive como um animal irracional. Só toma decisão pela dor, pela necessidade, ou por um prazer momentâneo. Não usa a maior capacidade que Deus deu para o ser humano, que se chama... Pode pegar teu X lá, tá, Davi? Chama-se consciência, gente. E quando eu começo a tomar as decisões na minha vida pela consciência, é quando as coisas elas começam a ficar mais harmoniosas. Eu não tomei uma decisão por necessidade. Tem gente que quer casar por uma necessidade, que eu sei lá qual é que é. Eu acho que quer casar para incomodar alguém. Não, tem gente que quer casar só para incomodar. É verdade. Que toma as decisões só pensando no que aquilo vai gerar de prazer na pessoa, em si mesmo, no caso. Ou que toma as decisões porque não tem mais o que fazer na vida. Pode ver que tem gente que prospera um pouquinho, e daí usufrui, e gasta tudo. Aí quando vê que não tem mais solução, aí toma uma posição. Não, eu vou tomar uma posição financeira agora. Tem muita gente que anda nesse limbo. São pessoas que sabem fazer dinheiro, mas não sabem fazer a gestão do dinheiro. Então elas crescem, elas descem. Você conhece gente assim? Sim ou não, gente? Eu conheço gente assim. Quem mais conhece gente assim? Que não consegue sair de uma faixa. No meu livro eu escrevi isso, falei, eu me inspirei nos ônibus da prefeitura escolar ali, que está lá, limite de velocidade. Ele pode andar 120, 150, mas só anda até 70. Se a gente olhar para a história do povo de Deus, a história bíblica, você vai ver que o povo tem uma necessidade, uma dor, ou um anseio, se volta para Deus, as coisas acontecem. Quando estão lá de bem com Deus, o que acontece? Se afasta de Deus, vem os problemas. Aí se posiciona, melhora. E depois,
piora. O que essas pessoas têm? É a falta dessa consciência equilibrada, essa consciência plena. Eles têm uma consciência relativa. O que é isso? Quando eu preciso, em cima da dor, do sofrimento, do prazer, da satisfação, quando eu preciso, eu tomo uma posição, uma decisão. Mas se eu não precisar, eu vou empurrando aquilo com a barriga até onde der. E quero dizer, quem vive assim, vive uma vida disfuncional. Vive uma vida medíocre, comum. Não vive aquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. E nunca vai viver. Porque não decide a vida por uma consciência plena. Decide por uma consciência uma relativa ou uma consciência disfuncional, fora da casa. Que é um exemplo de uma pessoa fora da casa, é aquele que, já leram aquele filme, o cara tem uma máscara assim, o Justiceiro, acho que é o nome, já viram? Acho que matam a família dele, a esposa, os filhos, a filha, agora não me lembro, já olhei esse filme antigamente. Aí ele toma ele veste essa roupa do Justiceiro. Ou seja, agora quem fez para mim vai pagar por aquilo que fez. É uma consciência disfuncional, por quê? Porque ele vai pagar um preço por isso. O filme pode ser que não, mas na vida real vai pagar um preço. Então tem essa consciência errada. Não tem, é uma consciência obscura. A consciência relativa é uma consciência embaçada, que quando precisa, toma posição. Mas Deus nos criou, alguém falou, a sua imagem e semelhança. Deus nos criou com essa capacidade de tomar, gente, a decisão certa. E aí eu olho um exemplo que me veio à memória quando eu pensava nisso, foi Zaqueu, lá em Lucas 19, a história vem do 1 ao 10. Mas coloca só a partir do 8 para nós. O que diz ali? Mas Zaqueu, levantando-se, disse a Jesus: olha, Senhor, eu estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Jesus pediu para ele dar, sim ou não? Volta no 1, por favor, Vanessa. Vamos entender qual era a situação de Zaqueu. Jesus entrou em Jericó, estava passando na cidade. Havia um homem ali. Como é que esse homem era, gente? Ele era rico. Ele não tinha só dinheiro, ele tinha riqueza. Porque ter dinheiro é uma coisa, ser rico é outra. Porque riqueza é uma maneira de pensar a vida. Quem não é rico como pensa, pode dar o dinheiro que for, vai ficar pobre. Ou vai ficar nesse sobe e desce que eu falei antes. Mas ele era rico. Se chamava Zaqueu. E ele queria ver Jesus, mas era pequeno e não conseguia por causa da multidão. Assim ele correu adiante, ele passou na frente da multidão, subiu numa figueira para vê-lo, e Jesus ia passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, eu quero ficar na sua casa hoje. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Jesus se hospedou na casa de um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor, agora segura um pouquinho. Agora olha isso aqui, aliás, vamos ler. Levantou-se e disse ao Senhor: eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se de alguém eu extorquir alguma coisa, pode deixar aí, tá, Vanessa? Eu devolverei 4 vezes mais. Agora, olha aqui para mim. Zaqueu não mostrou dor, nem sofrimento. Nem estava em busca de prazer ou de satisfazer alguma necessidade. A decisão de Zaqueu, a decisão dele, é assertiva, é correta por Jesus, mas é uma decisão com uma consciência absolutamente incontaminada. Estão entendendo, gente? A consciência de Zaqueu não tinha uma contaminação, não tinha um porquê, não tinha um objetivo. Ele queria ver Jesus, ele queria conhecer Jesus. Ele queria ter uma experiência com Jesus, ele queria Jesus. Ele não queria o que Jesus tinha, e nem o que Jesus podia fazer por ele. Ele queria conhecer Jesus.
E aí olha o que Jesus vai dizer no versículo 9. Jesus lhe disse, hoje houve o que, gente? Salvação nessa casa. E a partir de hoje esse homem também é filho de Abraão. Agora ele faz parte da linhagem de Deus, dos filhos de Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Houve salvação, houve uma transformação na vida de Zaqueu, porque Zaqueu estava buscando Jesus. Ele estava buscando Jesus. Um jovem, uma vez, foi no retiro de renovação, e ele foi com um só objetivo no retiro: reconquistar a noiva. E no final do retiro de renovação, antigamente, tinha uma hora que chamava-se correio. E então os familiares, amigos, conhecidos, alguém que acolheu na igreja, enviava cartas. E essas cartas eram entregues, e era um momento bem bacana do retiro. E ele estava muito ansioso para saber o que ia acontecer com o relacionamento dele. E por que ele foi no retiro mesmo, gente? Para restaurar o noivado. E aí, quando ele chega no fim do retiro, eu estou achando que está tudo certo também. Eu botei a cartinha feliz, a cartinha da ex-noiva dele, pensando, agora vai. Porque ela tinha ido no retiro uma semana anterior, só de mulheres. Agora ele tinha ido num só de homens, naquele tempo iam em finais de semana diferente. E aí, gente, quando ele pega aquela carta, ele vai para um canto e ele começa a chorar, e eu olhava aquilo assim, será que é de tristeza ou de alegria? De tristeza, não parece, de alegria. Todo mundo pulando, feliz, contente, animado, e ele desabado assim, eu pensei, meu Deus, eu acho que deu problema. Daí eu fui lá e disse, Alex, o que houve, cara? Como é que está aí? Ele disse assim, tu não vai acreditar, Cássio. Ela me mandou para esse retiro para terminar de vez comigo. Está aqui a carta, ó. Ela está terminando de vez, não tem mais volta. E aí eu disse para ele o seguinte, sabe o que tu tem que fazer agora, Alex? Agora então tu tem que te voltar para Jesus. E aí eu dei uma palavra, sem esperança, eu confesso, mas naquela hora tu fala, é que nem velório, né? A gente fala para dar aquela consolada no povo, é assim, tem que ser assim, tá, gente? Não tem nada de errado, ok? A gente está lá para consolar, não é para piorar a situação, né? Eu não ia dizer para ele bem feito, né? Mas eu chego no velório dizer, morreu bem feito, já vai tarde, né? Eu disse assim, não, Alex, isso aí agora é para te voltar para Jesus. Eu vou dizer uma coisa para ti. Te volta para Jesus, que ela volta para ti. Gente, ele agarrou, sabe quando tu percebe que a pessoa agarrou aquela palavra? E as coisas aconteceram, e resumindo a história, depois de meses, não foi depois de dias, ela não foi daquelas que já voltou e tal, não, ela queria ver a transformação na vida dele. Ele de fato se voltou para Deus, ele começou a mudar a linguagem. Ó, gente, a pessoa, quando ela muda mesmo, a linguagem é uma das coisas que ela muda. O comportamento é uma das coisas que ela muda. Ela muda. Porque quando muda o que está dentro, muda o que sai muda as decisões que toma. E aí, enfim, casaram, ou são casados até hoje, uma bênção. Faz tempo que eu não vejo, só pelas redes sociais, aí, de vez em quando eu vejo alguma coisa dele. Mas, enfim, estão casados. E até estão fora do país, se eu não me engano. Estão fora do país. Mas estão juntos. Agora, vamos lá. Por que ele tinha tomado a decisão? Pela dor. Ele ia permanecer, gente? Não, se ela voltasse com ele, eles iriam se afastar de Deus. Com certeza, com muita certeza eu digo isso para vocês. Porque ele não estava lá por causa de Deus. O anseio dele era ela disse, vai para o retiro, é tua última chance. Mas ele foi na hora, né? Só que a posição dela foi muito sábia também. E ficou firme. Porque ela estava com uma consciência muito clara da decisão que ela tinha tomado em Deus. Mas ele não. Ele estava decidindo por
Quantas vezes você decide pelas coisas que você perdeu ou que está prestes a perder? Quer que eu provo? Quantas pessoas vão dar jeito na saúde quando estão perdendo ela? Fato ou boato? O que vocês acham? Hã? Quantas pessoas vão dar jeito no seu comportamento quando afastaram todas as pessoas, machucaram todas as pessoas possíveis? Quantas pessoas vão tomar um posicionamento sobre trabalho quando percebem que as portas estão todas se fechando porque tem um histórico que não é uma pessoa boa como profissional? Quantas pessoas têm as portas fechadas porque não tem uma boa fama com respeito à honestidade, a pagar suas contas, a honrar a palavra que diz que vai fazer, mas não faz, não cumpre aquela palavra até o final? Como que você olha para a sua vida dentro desse quadro? Zaqueu tomou uma decisão com muita clareza. Paulo, em Filipenses capítulo 3, acho que a partir do versículo 12, Paulo disse assim: não que eu já tenha obtido tudo isso. Ele está falando de perfeição, tá? E perfeição eu poderia substituir assim por essa consciência clara, porque ele não está falando de uma perfeição absoluta, tá? Ele está falando de um aperfeiçoamento. E ele diz aqui, não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido, ou seja perfeito. E ele diz uma coisa muito interessante. Mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso eu também fui alcançado por Cristo. Irmãos, eu não penso que eu não penso que eu mesmo já tenha alcançado a perfeição. Mas uma coisa eu faço, preste atenção nisso aqui. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo, ele não estava servindo a Deus, e com todos os desafios que foi o trabalho de Paulo, o ministério de Paulo, ele não estava por dor, ele não estava por necessidade, ele não estava por prazer e nem por uma satisfação pessoal. Ele estava fazendo a obra de Deus pela consciência que ele tinha do propósito de Deus para a vida dele nessa terra, preste atenção nisso. E pela salvação dele. A salvação não vem por obras. A Bíblia diz em Efésios 2:9, não precisa colocar, 2:8. A salvação não vem por obras. Mas uma pessoa salva, aliás, coloca lá Hebreus 2:8, olha o que vai dizer ali. Sobre salvação. Efésios 2:8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de... Então nós somos salvos pela graça de Deus, pela bondade. Mas olha o 9. Pois vocês são salvos não por obras, para que ninguém se glorie. Coloca o 10. Ela juntou os dois. Agora observe bem. Porque fomos criados de Deus. Criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Observe bem. Fomos criados por Deus. Eu vou ler aquela tradução, ela é diferente da minha, decorada. Vamos lá. Porque fomos criados... Meu Deus, o que é o cérebro, gente? O cérebro é preguiçoso, é outro capítulo do meu livro, né? Sabe que o cérebro ele não quer fazer força, né? Então ele pega o que já tem pronto aqui. Ctrl+C, Ctrl+V. Entende? Agora eu vou focar aqui. E agora vai. Porque fomos criação de Deus. Aleluia, aleluia. Agora foi. Criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos o que, gente? Deus nos criou para o quê? Boas obras, mas nós não somos salvos mas uma pessoa salva, que entende o seu propósito nessa terra,
que toma a decisão por Deus nessa consciência clara, ela entende que ela foi salva. Primeiro, ela entende que ela foi criada por Deus. Agora, perdoada por Deus pelo sacrifício de Jesus, para boas, as quais Deus preparou antes de nós, para que a gente as praticássemos. Então, gente, Paulo entendia isso, que ele foi salvo. E Paulo, gente, podia ter muitas desculpas, mas muitas desculpas. Ele podia contar muita história. E tem três coisas que fazem as pessoas se enganar com respeito às decisões que tem que tomar. Qual é o título da mensagem ainda? Como tomar decisões a ser. Por que você erra nas decisões? Porque você acredita muito nas mentiras que você mesmo diz. Tem gente que diz assim, ó, eu não sou fofoqueira, é o que mais falo dos outros. Mas ela acredita que ela não é? Você conhece alguém assim? Não, fala de ninguém. Eu não sou de falar dos outros. Mas o fulano. Tem muita gente assim. Uma consciência distorcida. Não percebe que é um mentiroso. Você sabe por quê? Foi estudando a nossa parte neurológica que eu descobri, o neurocientista que me deu uma aula, fiz uma aula com um neurocientista e ele falando e eu fui ligando. Eu sou uma pessoa que eu pego um ensino e eu vou linkando em um monte de coisa. Assim, e eu entendi por que o mentiroso acredita na própria mentira. Porque o cérebro não sabe, presta atenção nisso, o cérebro humano não sabe o que é verdade e o que é. Então, de tanto ele falar uma coisa, o cérebro, ele imagina. Tem mentirosos aqui. E mentem a respeito de coisas da vida. E o louco é que eles acreditam, eles sabem que é mentira, mas eles acreditam. E por que eles acreditam? Porque eles falaram tanto, que o cérebro pegou aquilo como... E ele imagina fazendo aquilo. É muito doido, gente. Ele imagina fazendo aquilo, ele acha que aquilo é verdade. E ele não toma consciência de que aquilo é uma mentira na vida dela. Um outro ponto que nos impede de tomar decisões certas são os exageros. Os exageros. Dá um exemplo de exagero aqui. Sei lá. O mundo está em crise. O mundo está em crise? O mundo está em crise? Não. Vou pegar a econômica, tá? Não o Covid, mas o mundo está em crise econômica. O mundo está em crise econômica? O BIT, cadê o BIT? Acho que está na transmissão. O BIT falou para mim que quando deu o primeiro lockdown, de 20 de março, aquelas 2 semanas, ele vendeu mais que em qualquer Natal e Ano Novo da história da fruteira dele. O mundo está em crise? Mas o BIT não. Deu para entender? É uma história. Está todo mundo se separando. A história de quem quer se separar. Está todo mundo se separando, gente? Sim ou não? Sim ou não? Desculpe o meu exagero. Está todo mundo se separando? Sim ou não? Não, gente. É uma história que as pessoas contam para justificar uma decisão errada que vão tomar na vida. Ai, os filhos, essa geração está se perdendo. Não está. O seu filho pode estar. Por faltas que você deixou na identidade dele. Mas não é verdade que os filhos estão todos se corrompendo. Isso não é verdade. Não é verdade. Isso é uma história que você conta para justificar as decisões erradas que você continua tomando na vida. Tem que liberar, o mundo está assim. O mundo do diabo pode estar assim. O mundo do cristão não pode ser conforme o modelo do
mundo. E os pais estão aceitando essas coisas dentro de casa, embaixo do nariz. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa consciência clara, gente. Consciência clara, não relativa, não aceitando. A vida que você tem é a vida que você merece, porque é a vida que você aceita ter. Então esse exagero para justificar uma falta sua. E o terceiro ponto é as brincadeiras. As brincadeiras. Gordo, eu não vejo mais muito falar, mas antigamente assim, gordo era calo sexual. É ou não é? Sim ou não? Já ouviram essa brincadeira? Sim ou não? Quem já ouviu essa besteira? Não, você é o que você decide ser. Não vai dizer que aquilo ali é um prazer seu. Que é uma brincadeira isso. Só que a sua mente faz o quê com essa brincadeira? Acredita. Aí as avós têm essas coisas, né? De dizer que se o neto está gordinho, como é que ele está? As vós falam isso mesmo, gente. Falo isso mesmo. Minha sogra viu Davi um dia, e daí ela olhou assim, Davi, nem te conheci. Davi disse, por causa da barba, né? Ela disse, não, tá gordo. Lembra, Davi? Davi tentou se escapar pela barba, mas não deu. Não deu. Mas para os avós, o que é? A pessoa está mais rechonchuda? Vê um neto magro e diz, tu não está dando de comer para o meu neto? Isso é o que, gente? É uma brincadeira. Gordo é saudável. Ser gordo é ser saudável. Tem essas coisas aí? Me diz o que mais fala aí, gente. Não, agora sai do gordo, por favor, sai do gordo. Foi mal aí, Kelly. Outra brincadeira que não é verdade, mas que a gente começa a acreditar que aquilo é. Me diz outra aí. Quando eu falei, vocês tiveram alguma ideia, eu tenho certeza. Só não vem com coisa cabeluda aí, gente. Alguma brincadeira que a gente ouve muito. Dos carecas que elas gostam mais. Panela velha é que faz. Não está errado, mas tudo bem. A nova também não faz comida boa? Estou falando de panela. Panela nova também não faz comida, gente, sim ou não? E se o cozinheiro é bom, não tem comida boa? Vocês conseguem ver que tem muita brincadeira que as pessoas levam como verdades para a vida. Brincadeiras, exageros e mentiras. Isso faz o quê? Faz com que a nossa consciência ela fique se distorcendo. A consciência vai distorcendo. E a gente vai assimilando essas coisas que o mundo nos dá como verdades, ou que a gente vai trazendo para a nossa vida como verdade, vai tornando os resultados da nossa vida ruins. Mas aí você pensa assim, mas todo mundo está assim. Essa crise, a crise pegou o mundo. A crise pegou o mundo. Não tem emprego. Vocês já ouviram falar isso aí durante a crise agora? Não tem emprego. Agora eu vou lá. Isso é um exagero ou é uma verdade, gente? Exagero. Tem muita empresa contratando. Consegue ver, mas a pessoa começa a dizer o quê? Não tem emprego. Não tem como, não tem jeito. O que é uma pessoa que tira a vida, agora nós estamos no Setembro Amarelo, uma pessoa que tira a vida, o que ela pensa? Que ela não tem, que a vida dela não tem jeito. E daí ela acaba fazendo o que com a vida dela? Tirando a vida. Aí você vai olhar uma pessoa com saúde. Uma pessoa que podia transformar aquela situação. Podia mudar aquele quadro na vida dela, ela tinha tudo. Mas lá na mente dela, ela entendeu que ela não tinha saída. É essa consciência disfuncional. Isso faz com que ela tome uma decisão errada. Consciência disfuncional, consciência relativa, faz com que a gente tome muitas decisões erradas. E Paulo ele tinha essa consciência clara de quem ele foi, preste atenção, de quem ele foi passado, de quem ele era presente e aonde ele queria estar futuro. Olha que coisa tremenda. Volta lá, Vanessa, por favor, para Paulo. Preste atenção nisso aqui, eu vou encerrar. Preste atenção nisso aqui.
passado, Filipenses 3,12. Passado, presente, e onde eu quero chegar no futuro. Não que eu já tenha obtido essa consciência absurdamente plena, mas eu prossigo para alcançá-lo. Pode passar para o 13. E olha o que ele diz agora: irmãos, não penso que eu já tenha alcançado, mas uma coisa, diga uma coisa. Eu já preguei só sobre esse texto, só sobre esse princípio. Uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, e avançando para as que estão adiante de mim. Eu esqueço o que passou e eu vou para o que está na frente, para frente. Pode passar, Vanessa. E eu prossigo para diga alvo. Alvo, eu prossigo para um alvo, eu tenho um objetivo na vida. Sabe por que muitas pessoas não se libertam do passado? Preste atenção nisso aqui. Porque não tem um objetivo no futuro. Então eles não conseguem se libertar E sabe por que eles não conseguem tomar uma decisão certa? Eles não conseguem manter uma vida alinhada? Vou fazer uma metáfora com vocês. Se eu pegar uma rua, o vidro, vocês já perceberam que para olhar para frente, o para-brisa é o que, gente? Não é bem grande, sim ou não? Mas para a gente olhar para trás, não são 3 espelhinhos, um na direita, um na esquerda e um no meio apenas? E não são bem pequenos? Mas vamos lá, quando eu olho para trás, eu estou aqui numa via, e eu estou vendo lá o meu destino, uma praia paradisíaca, eu estou saindo de férias, eu estou indo para um lugar maravilhoso, eu estou indo para lá, mas tinha muita coisa acontecendo na minha vida aqui, mas eu estou indo para lá. Agora, se eu estiver nessa BR-116, ou 101, como você quiser chamar, e eu ficar olhando o tempo inteiro para aquilo que ficou para trás, eu vou continuar em linha reta? Sim ou não? Não, vou me perder. Eu vou colocar a minha vida em risco, eu vou colocar a vida das pessoas que estão junto comigo em risco. E olha o que é pior, eu coloco a vida de pessoas que nem estão aí para a minha vida em risco, porque eu estou só olhando para o que está atrás. Por que Paulo diz isso, gente? Porque Paulo pegava os discípulos de Jesus, prendia, amarrava os pés e puxava com o cavalo. Você imagina a dor disso? Tanto que quando Deus manda Ananias ir lá orar por Paulo, o que Ananias diz? Deus, ele está com carta na mão para prender aqueles que seguem o caminho de Jesus. Deus, como é que eu vou lá? Tu está brincando, né, Deus? Está brincando. Esquece Ananias, ele vai lá, ora, dá tudo certo, Paulo se volta para Jesus, enfim. Mas imagina Paulo ia pensar assim, eu não posso servir Jesus. Olha tudo que eu fiz para a igreja. Olha tudo que eu fiz para Jesus. As pessoas podem não esquecer o seu passado, mas Deus pega o nosso passado. A Bíblia diz que coloca no mar do esquecimento. E coloca uma placa lá que é proibido pescar. Agora, o grande problema não é Jesus, não é Deus. O grande problema é que nós estamos, muitas vezes, parados na vida. Porque se você quiser ficar olhando para trás, você vai ter que parar, senão você vai se arrebentar. Só que a questão é a seguinte, a nossa vida não é um carro, o nosso tempo é como se fosse a distância, nós estamos andando, porque o tempo para, sim ou não? Não, então a nossa vida está nós estamos andando. E se eu ficar olhando para trás, eu me perco no meu caminho. Estão entendendo, gente? Tem muita gente perdida na vida, preste atenção no que eu vou dizer aqui para você, porque você está olhando somente para trás. Aí você perde o rumo da vida. Você se prejudica. Você prejudica quem você ama. E você prejudica pessoas que não têm nada a ver com os seus problemas. Porque você está olhando para trás. Então Paulo tinha essa consciência de olhar para frente. Eu olho para frente, porque o meu horizonte está na frente. A terra prometida está para frente. Não está para trás, gente. A solução da sua vida não está para... Está para onde? Para frente, você tem que ter essa consciência. E com essa consciência,
clara, você tem que começar a tomar decisões acertadas. Para de ser tatu. Deixa de ser tatu. O que é tatu? Não desenvolve. Não usa a maior capacidade que Deus te deu, que é a consciência. Está lá ainda, querendo caçar. Só pela necessidade. Por que tatu sai da toca? Porque está com fome, está com sede. Aí toma uma decisão. E nessa decisão, nebulosa, sem uma clareza, um dia o tatu vai e volta. Outro dia ele vai e não volta, porque alguém pegou ele no caminho. Um outro animal, um caçador, sei lá. Porque ele não tem clareza, ele não tem consciência, mas o ser humano tem. Você não, olha aqui para mim, você não precisa continuar com essa vida. Só que você tem que começar a ter uma consciência clara da realidade que você vive e daquilo que você quer para a sua vida. E daí você pega a realidade que você está e projeta o caminho que você quer chegar. E vai. E aí não precisa ser ligeiro, gente. Desde que, olha aqui, ó, não precisa correr. A coisa mais importante da vida não é o quão rápido você corre, mas é você andar na direção certa. E você está andando em direções erradas, porque você não tem uma consciência clara nas decisões que você toma. Amém? Vamos colocar de pé? Eu vou dar um exemplo que eu dei domingo à noite. E vou repetir para vocês. Uma pessoa me ligou, muito desesperada. E eu vou dar um exemplo porque não é exposição de ninguém, mas para mostrar como às vezes a nossa consciência ela não é clara. E daí a gente se desespera, a pessoa estava muito desesperada mesmo. E daí ela me colocou a situação da vida dela. E ela começou a dizer assim, ó, onde que eu errei, pastor? Onde que eu errei, pastor? E eu fiz a primeira pergunta para ela. Que idade tem o teu filho? Quase a minha. Quantos anos que ele está nesse caminho? X anos. Como que, poucos anos, eu disse, como que a decisão, como que tu podia fazer alguma coisa diferente? Tu não podia. Segunda pergunta que eu disse para ela, quem disse que isso aí é ruim? Ah, mas não sei se é de Deus. Quem disse que isso aí é ruim? Aí eu trouxe alguns argumentos positivos daquela situação. Terceira pergunta, o que você pode fazer? Aí ela disse, ela respondeu bem assim, eu só posso orar. Aí eu fiz a quarta pergunta. Existe alguma coisa mais poderosa do que orar ao nosso Deus? Não é culpa tua. Ela concluiu isso. Você não podia ter feito nada. Não é tão negativo quanto você pensa. Não é tão ruim quanto você pensa. Tem coisas boas, inclusive. E você pode fazer a coisa mais poderosa do mundo, que é orar. Mas o que ela disse mesmo? Olha como eu posso, olha a historinha dela. Cairia em historinha. E até uma mentira. Qual foi a segunda palavra que ela me deu? Me disse? Eu só. Estão entendendo? Eu só. Ali ela estava agarrada, eu só. Gente, eu tudo. Porque eu posso o que, gente? Não, eu posso orar. Há um Deus que pode todas as coisas. Estão entendendo isso, gente? Como que eu vou dizer agora eu só posso orar? Se não tem nada mais poderoso do que a oração a esse Deus vivo, grande,
temível, que transformou geografia quando foi preciso, que abriu o mar, que fechou o mar. E quando diz assim, abriu o mar, fechou o mar, eu não acredito em abrir assim. Eu acredito que as águas estavam baixas e rapidamente as águas subiram. E só deu tempo do povo. Sabe aquele acidente que Deus te livra, que você diz assim, só deu tempo de eu passar. É assim que eu entendo aquele milagre da libertação do Egito. Só deu tempo do povo de Deus passar. O povo de Deus passou e as águas subiram, e os egípcios que estavam atrás morreram afogados. Mas a quem Moisés buscava? A esse Deus. Vocês conseguem ver que quando a gente... O que eu fiz com essa pessoa? Eu ajudei ela, ela concluiu, eu ajudei ela a tomar uma, o que, gente? Consciência, o quê? Clara. Tomou uma consciência clara. Mas antes não sabia o que fazer. Imagina se naquele jeito que ela estava, ela começasse a tomar decisão, ligasse para um, ligasse para outro. Gratidão a ela por eu poder contar a história dela, porque a história dela fez sentido para nós aqui, sim ou não? Muito, né? Quantas vezes você já disse assim, eu só posso orar? Gente, pelo amor de Deus, tira esse só da tua boca. Você pode orar. Você pode orar. Amém? Vamos, Deus de milagre, Cléo? Quer que eu canto? É pior? Vamos orar. Depois vamos cantar. Mas vamos fazer da canção a nossa oração. Pai, eu quero abençoar a tua igreja. E peço a ti, Espírito Santo, nosso ajudador, que nos dê graça para que nós possamos ter uma consciência clara do momento que nós estamos vivendo e da realidade que nós estamos vivendo. Eu peço, Pai, que o Senhor nos ajude com o entendimento do alto, a perceber quantas coisas na nossa vida são histórias, são mentiras, são exageros, quantas coisas, Pai, não são como nós entendemos que elas são. Nós estamos tendo uma imagem distorcida, disfuncional, relativa da realidade. Mas eu peço que o Senhor ajude a cada um de nós, a começar em mim, a olhar para a vida. Assim como o filho pródigo olhou, com uma consciência plena, de que ele tinha errado, mas que se ele voltasse para a casa do Pai, ele seria novamente acolhido e teria novamente uma vida abundante. Pai, que nós possamos tomar as nossas decisões não por dores, não por necessidades, não por faltas, não por prazeres, nem por satisfações, porque dessa forma até os animais decidem, mas que nós possamos decidir com consciência, essa grande bênção que o Senhor deu a cada um de nós. Eu peço a Ti, Espírito Santo, que trabalhe de acordo com a realidade, a necessidade de cada um aqui, aquilo que cada um tem vivido, que a palavra do Senhor nessa noite possa ser luz nas nossas vidas, luz para os nossos caminhos, luz para as nossas decisões, em nome de Jesus. Estás aqui, movendo-se entre nós, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei. Estás aqui, movendo-se entre nós, te adorarei. Você pode cantar isso com fé, com o coração, não é cantar alto, mas com fé mesmo. Faça disso a sua oração.
a sua oração. te adorarei. Não é só um Deus aqui hoje. Meu Deus É um Deus poderoso, Deus de promessas, caminho. um Deus bom, um Deus que é Pai, um Deus que não se esquece de nós, um Deus que cuida de nós. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho. Um Deus que sabe o que você vive, sabe o que você passa. Um Deus que te ama, um Deus que quer mudar essa realidade, essa situação, essas circunstâncias na sua vida. Tocando os corações, Ele está aqui. te adorarei. Ele está aqui. Você crê nisso? Levante suas mãos assim, ó. Não precisa ser assim, mas no mínimo assim. Estás aqui, Levante assim. curando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui. Cante com fé que Ele pode. Ele pode mudar a nossa realidade. Ele pode mudar a nossa vida. Ele pode mudar o nosso coração. Ele pode. Estás aqui. Diga isso. Transformando nossa história. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Declara, me sustenta. Me sustenta até quando não vejo,
me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle, me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Obrigado, Jesus. Deixa Ele estar no controle da sua vida. Não por dor, sofrimento, prazer, desejo, anseio, necessidade, mas porque Ele é bom. Amém?